A gente vai agora para nossa primeira mesa, que fala sobre a importância dos dados no cenário do câncer. Eu estou muito feliz, porque ele está aqui com a gente. Então, o Dr. Nelson Teich, né, ex-ministro da Saúde, coordenador do Comitê de Políticas Públicas da SBOC, um grande amigo, querido. Obrigada, Nelson. Vou falar agora já? Alô. Bom, pessoal, agradecer a Lu, a possibilidade de estar aqui. Tinha que estar aqui já há muito tempo, né, Lu? Então, o que eu vou tentar falar para vocês é tudo que eu tô, como é que eu vejo e todas as coisas que eu estou fazendo hoje nessa parte de dados, de informação. Deixa eu ver onde é que é aqui. Vamos ver. Tá. Então, basicamente, a gente falou no cenário da oncologia, mas a gente precisa trabalhar o cenário da saúde, né? Porque vai ser impossível a gente ter um cuidado de câncer adequado se o sistema não funcionar bem. É impossível isso. Tanto que na época que a gente estava discutindo a construção da lei, eu participei da construção, uma das coisas que a gente falava é que se a gente conseguisse melhorar a lei, a oncologia, a gente melhorava o sistema todo. Então essa é uma dificuldade que a gente tem. E aí eu quero colocar o seguinte, o dado, a informação, ele é só uma ferramenta. Ela não pode ser uma meta. Tá? Então, depois eu vou deixar a apresentação, quem quiser depois, Lúcia, distribui para o pessoal, não precisa nem fotografar. Porque o dado ele te ajuda a enxergar os problemas, né? Então, quando você tem dado, você discute problema. Sem dado, você discute ideia. E o que a gente mais tem na saúde é a discussão de ideia em vez de problema. Então, a grande importância do dado é ele te mostrar o que está acontecendo. Eu vou botar alguns exemplos aqui. E para o gestor poder entender. Porque se o gestor não tem o dado, ele trabalha em cima do que está batendo na porta e o que está na mídia, que é o problema que está na frente dele. Mas ele não tem um planejamento estruturado, né? O que a gente precisa, na verdade, hoje é o diagnóstico certo. A gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Primeiro, essa figura do gestor, quando ele não tem dado. Ele navega às cegas. E ele vai fazendo o que aparece na frente dele, né? Outra coisa que a gente estava falando agora de você estar indo pelo país, o país é muito heterogêneo. Não existe um Brasil médio, então o problema é local. E você tem que ter dado local. Porque você não vai ter solução igual para tudo, o problema não é igual para todo mundo. O Brasil é muito diferente, né? Só para vocês terem uma ideia, um dado assim, você pega o PIB per capita brasileiro, que é o último dado que a gente tem, varia 120 vezes entre os 5.570 municípios, do menor para o maior. Um país completamente diferente, de um lugar para o outro, né? E outra coisa importante é que sempre você vai ter exemplo de coisa que funciona bem ou até que funciona mal. Tomar cuidado para não tratar uma exceção como se fosse a regra de um país inteiro. Quando você pega um estudo de algum lugar, tem que ver que aquilo às vezes vale para aquele lugar. Mas não quer dizer que aquilo vai valer para tudo quanto é todos os outros lugares, tá certo? Tem que tomar cuidado com isso. Aqui mudou. Então ficou claro, mas é o seguinte. A gente vai ter cada vez menos dinheiro para a necessidade que a gente tem, tá certo? Então o que eu coloco aqui? As escolhas são inevitáveis. Então você tem, quando você fala em equidade, universalidade, integralidade, você quer dar a mesma coisa para todo mundo em qualquer lugar do país, não vai conseguir dar tudo. É impossível. E aí você vai ter que fazer escolha. Isso quem tem que fazer é o gestor. Aqui que eu falo sobre parte de gestão, o gestor tem que trabalhar isso tudo. Quando eu falo em estratégia hoje, basicamente é o seguinte, estratégia é escolha. E o problema todo é o seguinte, quando você pega alguém que defende a oncologia, eu sou oncologista, você vai ser enviesado, você vai querer mais para a oncologia. Quem está com doença rara vai querer mais para a doença rara. Quem quer mais da doença cardiovascular vai querer mais para a doença cardiovascular. Mas é o gestor que tem o papel de pensar num país inteiro. Ele tem que equilibrar isso. E cada um vai brigar pelo seu, isso é natural. Mas ele tem que brigar por todo mundo, né? Então, o que a gente tem aqui? Desconfigurou a cor na hora que eu passei. Mas é o seguinte, essas aqui são as informações que a pessoa tem que ter. Primeiro, quais são as necessidades da sociedade em termos de saúde. A outra é qual a minha capacidade de cuidar hoje, com o que eu tenho disponível. Qual é a infraestrutura que eu tenho hoje, eu vou fazer um comentário sobre isso. Se o doente está chegando e se ele está conseguindo navegar. O que está acontecendo com ele, eu tenho que saber desfecho clínico, eu não sei isso, eu não sei o que está acontecendo.
você não consigo medir a eficiência, e eu tenho que ver quanto eu tenho de dinheiro. Ao mesmo tempo, eu tenho que ver o que está chegando de tecnologia, como é que está a legislação e como é que é a minha competição quando eu quero estruturar qualquer coisa. E aí eu vou colocar para vocês sobre a informação, que é o seguinte. A informação ela tem que ser planejada. Eu ajudo muitos lugares em relação a ter a parte de informação e dados. O que eu vejo muito é o seguinte, as pessoas vão jogando informação para ver depois o que eles vão fazer com aquilo. Não adianta. Você tem que primeiro definir o problema que você quer resolver. A partir dele você define que dado que você quer. E esse dado tem que ser o menor possível, porque informação é caro, você tem que ter dinheiro, você tem que ter gente, tem que ter infraestrutura. Então tem que ser o mínimo necessário para você poder identificar os problemas. E eu vou colocar, por exemplo, complexidade, eu vou comentar sobre isso. Você pega câncer de colo de útero. Uma vez eu vi uma avaliação sobre um lugar em que diz o seguinte: mais de 40% das mulheres não viam o exame como importante preventivo. 15% não fazia porque o marido não gostava. Outros 15% não faziam porque eu não conseguia chegar lá. Então, mais de 70% das mulheres não chegam. Aí você diz, não, vou resolver isso mudando a forma que eu estou usando para processar o exame. Não vai funcionar. Você não resolveu o problema básico. Isso que eu digo que é a complexidade do problema. Você entender ele no detalhe. Por que as coisas não acontecem, né? E aí eu digo o seguinte, às vezes enxergar o óbvio é meio difícil. Então, uma coisa, às vezes eu falo sobre o SUS, sobre coisas boas que o SUS tem. E um dos programas é o programa antitabagismo, né? E aí você olha aqui, isso aqui foi quando foi criado o programa antitabagismo. Aqui é quando entra o ministro Serra e ele intensifica o programa. A mortalidade nunca caiu. Nunca caiu. Nunca. Eu falei, deve estar errado, né? Eu fui rever, estava certo. Então, aí aqui ela só cai na época da Covid, caiu um pouquinho. Aí eu falei, talvez nos homens seja diferente. Aí está lá, só sobe. Nas mulheres é pior, porque na mulher, se você olhar, aqui é o começo do programa, aqui é a entrada do Serra, aqui é a curva de crescimento da mortalidade. Essa é a atual. Piorou bastante. Muito pior que a dos homens. Se olhar, a inclinação da curva é muito pior nas mulheres do que nos homens. E agora a gente começa a ter outro problema, que são aquelas mortes em pessoas com câncer de pulmão que não fumam, que está aumentando, né? Está piorando isso. Está piorando isso. Tem alguns estudos falando sobre isso. Aqui é um estudo sobre mais médicos, mostrando que ele nem reduziu a mortalidade nem a internação. Foi um estudo publicado por um grupo brasileiro. Só para vocês terem do financiamento, eu sempre gosto de colocar isso. Em 23 a gente gastou mais ou menos 1 trilhão, 43, 44% era público. O que não é público, menos da metade é saúde suplementar. A maior parte é gasto do bolso. Então, a gente tem um gasto enorme das pessoas, só para a gente ter ideia. Se você olhar isso, no SUS a gente gastou mais ou menos 2.300, é um pouco mais agora. Na saúde suplementar, 5.400. Você pega o Reino Unido, deu 21 mil. A Dinamarca, 40 mil. Aqui está em gráfico, só para vocês terem uma ideia. Esse marcadinho aí é o SUS e a saúde suplementar. É completamente diferente dos países desenvolvidos. Por isso é que é tão difícil financiar a saúde. A gente tem pouco dinheiro mesmo. O que eu acho que a gente tem que usar muito bem o dinheiro que a gente tem. Aí, para vocês terem ideia, esse é um negócio que eu achei, que eu fui testar. Esse é o dado da OECD, expectativa de vida ao nascer de homens e mulheres, né? Você vai olhar ali, deixa eu ver aqui se dá para mostrar aqui. Aqui, ó. Aqui Estados Unidos e China. Praticamente, a China é um pouquinho maior só. E ali são os países que têm uma expectativa de vida maior. Suíça, Espanha, Portugal. Aí você vai ver quanto eles gastam. Botar um do lado do outro, você vê que não tem nenhuma correlação. É interessante pra caramba isso. Não tem correlação. Aí eu falei, bom, já que eu vou... Estava vendo esse negócio do tabagismo, deixa eu ver como é que funciona o tabagismo. Aí vocês vão ver aqui que a Suíça e a Espanha, que tem a melhor expectativa de vida, fumam muito mais do que o Brasil e os Estados Unidos. Como é que eu interpreto isso, né? Como é que eu interpreto isso? Porque eu tenho que... Porque mais difícil do que tão difícil quanto colher o dado é interpretar o dado. É saber o que fazer com a informação. E essa é uma pergunta. Provavelmente são determinantes sociais da saúde. Desenvolvimento econômico, educação, moradia, segurança, saneamento básico. Você fala, cara, então talvez... Tem um estudo, os anos 80 tinham estudos mostrando que o maior gerador de saúde de uma população era educação, não era cuidado em saúde. Deve ter mudado um pouco agora com as doenças crônicas aumentando, né? Então,
Isso é interessante só para a gente ver a complexidade da informação, porque não é só você ter informação, por mais qualidade que ela tenha, como é que você interpreta isso e como é que você junta todas as informações que você precisa para você entender o que está acontecendo. Né? Para a gente ver como isso vai ficar mais complicado, a pesquisa no mundo, hoje a gente tem mais de 6.000 moléculas sendo estudadas, só na ONCO dá umas 2.700. Isso vale isso para device, para isso também aumenta para equipamento, para outras tecnologias. Né? Isso aqui é a pesquisa no mundo. A gente tem esses 2 anos aqui, a gente teve uma época da Covid, mas você está falando mais ou menos em 5.000 estudos começando anualmente. Isso é o que está chegando. Então, o gestor tem que se preparar para isso. E na oncologia, a gente tem uma coisa interessante. A maior parte dos estudos hoje na oncologia é tratado como droga órfã, que é a doença rara. Uma boa parte dos estudos é aprovada em fase 1 e 2, o que muda completamente a dinâmica de incorporação tecnológica. A doença oral está caindo, né? Aqui os biológicos estão crescendo, e você tem aqui a aprovação, é tudo baseado num estudo só. E aí isso é uma falha. Porque a gente na oncologia, a gente trata um estudo, o resultado de um estudo, que é a sobrevida mediana. Você trata o mediano como se fosse a mesma coisa para todo mundo, como se ele fosse perfeito, eterno e universal. Essa é a coisa mais simplória que você pode imaginar de alguém interpretando no estudo clínico, e é assim que a gente interpreta o estudo clínico. Então é isso. Aqui o custo que a gente tem é 24, agora o custo médio do medicamento na América está $450 mil, e o remédio mais simples é $350 mil por ano por pessoa. O desfecho clínico é importante a gente ver. Esse aí foi um estudo apresentado no ASCO GU desse ano. Paciente com câncer de próstata refratário a hormônio, a diferença entre os estudos de saúde suplementar era de 2 anos de sobrevida. Na doença da mama, a gente vê, a Lu estava falando sobre isso, a gente tem muito mais doentes na doença avançada. E aqui é um dado da FOSP de São Paulo, mostrando a diferença entre saúde suplementar e SUS. Na saúde suplementar é a curva azul, o SUS é vermelho. Tem um outro estudo que foi publicado também, 23 a 24, que mostra comparando SUS e suplementar. E aí você vê as curvas, que diferença que são. E uma coisa interessante aqui, só para terminar. O dado de mortalidade, de sobrevida na saúde suplementar é de mais ou menos 90% em 5 anos, que é igual os países nórdicos. O SUS é menos de 75%. Então, a gente, com o dinheiro que a gente tem, a gente consegue entregar em alguns lugares a mesma coisa que os países ricos entregam. O que mostra que se a gente trabalhar bem, vai conseguir ajudar muita gente. Né? O problema que a gente tem é que a gestão não acompanha a evolução nem da inovação, nem da complexidade, nem do custo, nem da necessidade de informação. Se não conseguir recuperar isso, cada vez vai ficar mais difícil cuidar das pessoas. Outra coisa importante, a inovação, o pessoal da indústria fica maluco quando eu falo isso, mas a inovação ela só aumenta a desigualdade. Porque a inovação você precisa de dinheiro, de recurso humano, de tecnologia. Ela é bem-vinda, claro que é, porque ela aumenta a minha capacidade de cuidar. Mas quem faz isso chegar na sociedade é o gestor. Não é a inovação sozinha. Por isso é que ele é tão importante, as escolhas dele são fundamentais. Porque a escolha é tão fundamental porque escolha é poder. Quando você não existe vácuo de poder. Se o gestor não faz a escolha, alguém vai fazer por ele. E quando alguém faz por ele, quem tem mais força leva. Grande pergunta hoje é por que não funcionam as coisas. Né? Hoje uma das coisas que eu mais tento entender é por que não funciona, porque muitas vezes se você não enxerga isso, você faz alguma coisa nova, que é exatamente o que você fazia antes, só que como você faz de um jeito diferente, você acha que está fazendo alguma coisa nova, mas não tá fazendo, e não dá certo do mesmo jeito. Então, o que acontece que eu tenho aqui? Aqui esse aqui ficou, deixa eu ver se era o que eu tinha passado. Não, eu vou falar, então, aquele gráfico era o seguinte, aquele ficou todo branquinho ali, é o seguinte. Quando você vai analisar o porquê que não funciona, tem 3 coisas que você tem que analisar. O caminho do doente, para ver se a infraestrutura funciona e a operação. Tem que ver o caminho do dinheiro e tem que ver o caminho da política. Todos os 3 são gargalos. E você tem que tratar os 3. Se você deixar passar um, não vai conseguir fazer dar certo. Então você tem que mapear tudo isso. Se você não faz isso, você não consegue... E detalhe, o problema ele tem que ser trabalhado com precisão. Não adianta eu dizer que eu preciso melhorar a lei dos 60 dias. Isso é vago. Eu tenho que entender por que o doente não chega e eu vou interferir ali.
Se você leva um problema superficial, a solução é superficial, que não muda absolutamente nada, né? E outra coisa, para a gente ter dado Previne Brasil, hoje eu estou trabalhando com o pessoal também da Impulso para melhorar isso, e a gente vê que dos 5.570 municípios, esse é o último dado que a gente tem, que é o primeiro quadrimestre de 25, só 5% dos municípios bateram as 7 metas. As metas são simples, são 3 de pré-natal, medir pressão, medir hemoglobina glicada, vacinação e colher copo citológico. Só 5% bate a meta. Fazer os 7 dentro da previsão, e a previsão é coisa simples. Eu tenho 100 pessoas que precisam medir a pressão, a minha meta é medir em 50 e não mede nem em 50. É isso, né? Então, basicamente, por que eu estou falando isso? A gente tem pouco dinheiro, mas a gente fica discutindo fazer coisa complexa quando não consegue entregar nem o básico. E provavelmente, se eu entregar o básico, eu vou entregar muito. Porque talvez para fazer a coisa mais sofisticada eu não tenha tanto dinheiro. Para fazer o básico, certamente eu tenho. E eu não estou conseguindo fazer nem o básico, né? Então aqui foi uma coisa que eu preparei, depois se vocês quiserem, tem mais de 10 anos que eu escrevi como é que eu acho que deveria ser a estrutura de dado adequada. E basicamente é isso. Obrigado. Bom, vamos seguir então aqui. Quem vem para cá agora, eu vou chamar os 3, tá? A gente acompanha a mesa então. Então, quem vem aqui com a gente agora é o Rodrigo Saar. Por favor, Rodrigo. O Rodrigo é pesquisador, tecnologista da Divisão de Avaliação de Tecnologias em Saúde do INCA. Está aqui também representando o Dr. Roberto Gil. Obrigada, Rodrigo. Vou chamar também a Ana Luísa Latini, que está aqui representando a Secretaria de Saúde do Estado do Rio. Por favor, Ana. Vou chamar o Leônidas Heringer, que está, né, secretário municipal de saúde de Armação dos Búzios, primeiro vice-presidente do COSENS. E vou começar com você, Rodrigo, por favor. Eu que agradeço. Bem, inicialmente agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando ao Oncoguia e assumindo a responsabilidade aqui, né, de trazer algumas questões que eu considero muito propositivas, né, no sentido da gente estar alinhando algumas expectativas com relação à nova política, né, de câncer que está aí latente e que eu considero como uma janela de oportunidade, né, à medida que a gente consiga, de alguma maneira, avançar em alguns aspectos, né, que, de alguma maneira, são limitações que ainda existem, né, frente às políticas anteriores, né? Então, eu vou tentar, de alguma maneira, trazer algumas sugestões, né, sobre essa articulação, né, no sentido de ajudar, né, a gente pensar um pouco melhor, né, de que forma a gente pode estar colaborando de uma forma mais efetiva, né, para esse processo. Bem, então eu vou falar um pouco sobre a questão do acesso, né, diagnóstico e tratamento na perspectiva da nova política. Tá? Aqui minha declaração de conflitos, né, para essa apresentação não tenho nenhuma, atuo como funcionário público do Instituto Nacional de Câncer. Bem, então a lei, né, ela foi publicada em 2023, né, já está em vigência, com uma necessidade de uma articulação, né, da definição de normativas para que efetivamente ela seja colocada, né, em prática. Ela é um avanço importante, né, porque, né, ela tem um peso de lei agora, né, então isso fortalece e traz maior perenidade, né, para a sua implementação, né, e ela é mais integrativa à medida que o objetivo dela não só é diminuir a incidência, né, do câncer, mas como também garantir acesso, cuidado integral, né, melhoria de qualidade de vida e reduzir a mortalidade e incapacidades causadas por neoplasias. E aí eu destaco, né, uma normativa que foi publicada, a portaria em fevereiro desse ano, né, que diz respeito ao programa de navegação de pessoa com diagnóstico de câncer. Essa ideia da gente trabalhar com uma perspectiva de navegação, né, trazendo talvez uma visão um pouco mais de linha de cuidado, né, para o paciente oncológico, eu considero fundamental, né, uma vez que é possível então que a gente consiga ter
uma visão mais integrada do processo, né, em identificar os gargalos que potencialmente podem estar existindo e, obviamente, que melhorar a eficiência do investimento de recursos, né, conforme até o Dr. Nelson, né, colocou muito bem, né, na sua apresentação. A gente está diante de um desafio muito grande, né? Eu concordo com o Dr. Nelson quando fala sobre essa questão, né, do câncer, da maneira com que o câncer vem sendo tratado, inclusive dentro do contexto, né, não só nacional, mas como mundial, né? Eu costumo falar que o câncer está virando um conjunto de doenças raras, né, o que é perigoso no sentido de que a gente não pode estar pautando as nossas prioridades, né, na inovação tecnológica, né, e se entender de que maneira a gente pode se articular, né, dentro de cenários, inclusive regionais ou locais, para melhorar e otimizar a aplicação desses recursos. Tá? Então, o programa, né, para quem não conhece, ele tem dois eixos principais, que é a navegação pelos gestores de saúde e a navegação interna, né, pelos estabelecimentos de saúde. Né? É um desafio, né, uma vez que essa integração desses dois eixos necessita de uma interoperabilidade adequada para que ele aconteça de forma efetiva. Né? Porém, eu entendo que, de forma inicial, pensar a possibilidade de localmente, né, as instituições de saúde, os CACONs e NACONs, né, em desenvolver, né, modelos para a navegação do seu paciente na sua unidade, né, é um grande passo e é fundamental para que a gente consiga ter algum sucesso, né, nessa fase inicial de implementação dessa política. Tá? Então, o objetivo desse programa é melhorar o diagnóstico, né, em tempo hábil, articular entre os serviços, uma formação de equipe qualificada para exatamente dar conta desses processos, redução de barreiras e acolhimento humanizado. Né? E aí, aqui eu trago, né, uma iniciativa do governo federal, né, que é o programa, né, Mais Acesso a Especialista, que exatamente vem de encontro com essa, né, oportunidade, né, e tem como grande desafio exatamente, né, fazer essa articulação, né, de maneira que a ideia é tentar minimizar, né, o que está representado ali naquela primeira figura, né, de como funciona hoje, né, essas indas e vindas do paciente oncológico, e tentar, obviamente, que reduzir esse percurso, né, otimizando todo o processo. E, obviamente, com a ideia de ter um ganho de sobrevida e melhora na qualidade de vida, porque já existem estudos que mostram, né, essa possibilidade, simplesmente com a possibilidade de implantação desses tipos de medidas, né, de programas, redução de custos de exames e follow-up, né, acompanhamento desses pacientes, redução da demanda de atendimento de emergência, magnitude do benefício clínico e facilitar o cuidado e gerenciamento desses pacientes. Aqui eu trago alguns exemplos, né, de estudos científicos, né, que vêm sendo discutidos. Isso, né, já em 2017, numa plenária da ASCO, já abordou essa questão, né, mostrando que você tem ganho de sobrevida, melhora na qualidade de vida desses pacientes com redução de atendimento de emergência, né, de maneira que isso tem se, inclusive, traduzido, né, em estudos, né, de avaliação econômica, aqui como exemplo esse trabalho que foi feito, que agora eu não me recordo exatamente, eu acho que foi em algum país europeu, não me lembro exatamente em qual país, mas onde foi feita uma avaliação econômica comparando o braço controle, ou seja, né, a condução, né, tradicional, né, do paciente, né, e o outro braço experimental, simplesmente avaliando, né, o relato dos pacientes, né, e os seus desfechos, né, dando uma atenção e voz a esse paciente no sentido de tentar melhorar, né, o atendimento oncológico. Né? E se isso fosse um medicamento, certamente já poderia ter sido incorporado. Né? Basta, então, nos comunicarmos melhor, né, no caso uma tecnologia como essa, para que a gente consiga, de fato, ter respostas, né, mais significativas sobre a atenção oncológica. E, obviamente, que uma economia, né, nessa magnitude poderia proporcionar, inclusive, a possibilidade de aumentar as oportunidades de novos investimentos, inclusive em novas tecnologias, né, medicamentosas, se for o caso.
né? Um outro ponto que eu queria destacar diz respeito a uma normativa que ainda não foi publicada, né, que vem sendo aguardada com muita ansiedade, que diz respeito mais à questão do financiamento, né, da oncologia, uma vez que a configuração atual, de fato, né, necessita de uma remodelagem, né, levando em consideração um grande avanço tecnológico que nós tivemos nos últimos 10 anos, principalmente, né, com a chegada da terapia alvo-molecular, né, e outros avanços, né, de maneira a diagnosticar de forma mais precisa e tratar esse paciente. Algum tempo atrás, né, o cenário que a gente tinha, né, era a introdução de uma tecnologia a partir de dados, né, ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, né, com registro sanitário, a tecnologia já estava, né, liberada, disponível, né, para ser utilizada, né, na população, né, sem uma avaliação, né, sob o ponto de vista econômica, digamos assim, né, e o que, de alguma forma, era privilegiado dentro de uma política, né, onde dava flexibilidade do tratamento ao paciente, né, a criação das diretrizes diagnóstico-terapêuticas, né, onde, então, se colocava todas as tecnologias que potencialmente poderiam ser disponibilizadas para aquele paciente, mas sem uma definição clara de qual protocolo efetivamente estaria sendo empregado. Obviamente que isso, né, acabou gerando, né, uma inequidade sobre o ponto de vista, né, das diferentes modelos, né, e protocolos clínicos, né, bem evidenciado, né, do meu SUS é diferente do seu SUS, né, que obviamente precisa ser reconfigurado, como eu disse, ajustando o modelo de financiamento, né, que hoje, né, envolve uma maior complexidade, né, levando em consideração a questão do registro acelerado, né, de tecnologias que chegam já no acesso à população com estudos de fase 1 e 2, como o professor Dr. Nelson Teich mencionou, né, e barreiras adicionais que foram implementadas, né, no sentido de garantir, né, a sustentabilidade do sistema, que foi a criação da Conitec, né, mas que ainda, né, na minha opinião, é necessário estabelecer critérios de priorização de maneira que a gente não fique simplesmente dependente de demandas externas, né, para que, de fato, a gente consiga ter, né, um acesso adequado a essas tecnologias. Obviamente que, com isso, né, a gente cria, né, uma necessidade de priorizar os protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas de forma que esse acesso seja mais uniformizado. E aí, para finalizar, né, eu gostaria só de trazer aqui um exemplo, né, de um trabalho que a gente vem desenvolvendo lá no INCA, né, um trabalho que eu tive a oportunidade de fazer, né, e também aliado a algumas outras iniciativas, como um incentivo da gente estar desenvolvendo, né, uma proposta de navegação do paciente, né, que inclusive envolve outros colaboradores, né, incluindo o Oncoguia nesse processo, né, que é a oportunidade da gente se olhar, né, para dentro, né, se olhar e ver o que efetivamente, né, a gente tem ofertado, né, nesse sentido, de que forma esse paciente tem sido atendido dentro do sistema. Então, aqui é um estudo de microcusteio que, na verdade, ele tenta conciliar a navegação do paciente, ou melhor dizendo, a jornada desse paciente, né, com os custos atribuídos a cada uma dessas etapas, né? E aí a gente observa que, por exemplo, nesse trabalho, né, que foi feita uma avaliação de pacientes com câncer de ovário avançado, né, o custo médio dela foi de quase R$185 mil, né, para uma sobrevida mediana de em torno de 35 meses. Né, tendo como maior impacto, né, a hospitalização e os custos de fim de vida dessa paciente. Então, entendendo esse cenário, de que forma a gente pode trazer tecnologias que vão ter impacto direto sobre a diminuição dessa hospitalização decorrente de progressões sucessivas dessa paciente, né, e cuidar melhor do fim de vida dela. Então, aqui a gente observa, só a título de exemplo, né, como essa paciente, aqui tem uma representação, né, da trajetória dessas pacientes, levando em consideração protocolos que elas são submetidas. Né? Então, das 27 pacientes que nós avaliamos individualmente, né, parte delas avançam para protocolos,
né, sucessivos, né, mostrando uma diversidade muito grande também sobre o ponto de vista, né, dos cuidados, né, assistenciais necessários para essa paciente. E aqui eu faço uma correlação entre o tempo, né, de permanência em cada uma das etapas dela com os recursos investidos para cada uma delas, mostrando então que ainda que você tenha, né, um tempo curto dessa paciente na internação, né, e no fim de vida, os custos empregados, né, nessas duas categorias, digamos assim, elas são muito grandes, né? Então, a ideia da gente tentar pensar, né, a oncologia de maneira propositiva, né, no sentido da gente conseguir ter incentivar, né, iniciativas como essa. Então, eu gostaria de deixar isso como, né, uma reflexão. Obrigado. Imagina, tudo bem. Pode falar. Essa palavra. Vamos, Ana. Obrigada, viu? Bom dia a todos e todas. Nós vamos começar um pouquinho sobre o cenário do Rio de Janeiro aqui na oncologia. Na realidade, já abordaram praticamente todo esse passeio por esse monte de números que nós vamos fazer aqui. A realidade é diferente entre as regiões, mas os problemas se repetem absolutamente em todas elas. Não temos uma diferença tão grande. Deixa eu só passar aqui. A realidade de enfrentamento do câncer no estado do Rio de Janeiro. Como no resto do país, ele é a nossa segunda causa de óbitos, responsável por 16% dos óbitos, e pior ainda, por 21% dos óbitos prematuros, né, do faixa entre 30 e 69 anos de idade. Não temos muito como fugir aos dados numéricos, né, mas eu costumo dizer que dados... Eu não estou conseguindo. Os dados, a surpresa muitas vezes que nos causa dada, as dúvidas que eles nos causam, nos fazem fazer boas perguntas. E a partir dessas perguntas é que a gente constrói coletivamente soluções. Eu gosto muito, eu sou epidemiologista, então eu adoro um número, não tem jeito. Eu vou ter um pouquinho de dificuldade aqui de acessar, de enxergar. Bom, eu trouxe aqui as diferenças que a gente tem. Essa é a taxa de mortalidade específica por câncer no estado do Rio de Janeiro. A gente observa diferenças importantes entre as regiões de saúde, não são só entre as regiões brasileiras, mas dentro do nosso estado. Nós temos realidades bastante diferentes. As regiões metropolitanas, como o próprio nome já diz, com um perfil muito semelhante aos países mais desenvolvidos e as regiões mais desenvolvidas, mas temos nosso interior com os problemas relacionados desde problemas com RH, de fixação de RH, da existência de especialistas, da capacitação, qualificação permanente desses especialistas, produzindo resultados bastante diferentes em todo o nosso estado. Esse é o perfil da mortalidade dos últimos anos. Depois da pandemia, e talvez algo em reflexo a ela mesma, a gente tem percebido o aumento nesses últimos anos da mortalidade por câncer. Aqui, no caso, só 2 regiões não mantiveram esse perfil de elevação, que foram as regiões Noroeste e Norte. Todas as demais, e o estado, em consequência, mantendo a elevação da mortalidade nesses 3 últimos anos depois da pandemia. Bom, os casos mais frequentes de câncer, aqui também, como em todos os lugares, são os de mama, próstata, colo de útero e pulmão. Não é diferente dos outros lugares, com o nosso perfil de desenvolvimento. A questão do estranhamento dos dados começam a aparecer aqui. Pelas estimativas do INCA,
A linha amarela nos traz os casos esperados de cada um desses tipos de câncer. E aí, para todas as nossas localizações, a gente percebe que as estimativas ficaram algo próximas, faltando alguns casos que a gente tem algumas justificativas, mas quando a gente avalia por tipo de câncer, a discrepância entre o esperado e o encontrado é bastante significativa dentro dos casos mais frequentes no nosso estado. Essa dúvida eu não tenho como esclarecer nesse momento. As aproximações desses dados me deixaram bastante curiosa. Tem outros cânceres com uma frequência que não estão sendo acompanhadas devidamente. Algo está acontecendo com esses dados que nos apontam para alguma divergência importante nessa distribuição que a gente ainda não está comentando. Trouxe isso porque achei curioso ao montar essa apresentação. Nossos dados, a gente tem usado bastante o painel de oncologia do INCA, que são os nossos dados mais consistentes, mas eles são todos, praticamente todos, vindos de bases de dados de faturamento do SUS, e em função disso eles têm algumas limitações esperadas, né? Alguns prestadores contratualizados, alguns hospitais que sejam orçamentados e que não precisa efetivamente construir todos aqueles dados dentro do SUS, deixam nossos dados um pouquinho mais frágeis, infelizmente, porque não se planeja sem dados consistentes. Não há planejamento robusto se não consegue se ver nos números. Não é isso? Aqui é só mostrando as taxas de mortalidade, elas não estão padronizadas, tá? Então tem uma certa influência do tamanho de cada população de região no resultado final, mas a gente percebe uma distribuição bastante desigual de resultados em cada tipo de câncer dentro de cada região. Não é um padrão único, né? Não tem por que uma região escolher: eu vou tratar bem câncer de mama, eu vou tratar bem câncer de pulmão. A gente tem que entender esses mecanismos que levam a essas divergências tão grandes, com situações em que chega a ser quase dobro das taxas de mortalidade entre as regiões de um próprio estado. É claro que essas questões anteriores que eu coloquei, principalmente disponibilidade de RHs, a estrutura física, os fluxos que se criam resultados em um determinado padrão, mas a gente vê grande diferença entre os vários tipos de câncer, né, por sua localização primária. Falando nas estimativas ainda, a gente costuma também, na hora dos nossos planejamentos, estimar que 80% dos casos estimados nas estimativas do INCA sejam aqueles SUS dependentes, né? Aqueles que exclusivamente tratados no SUS. Quando a gente compara os dados do painel de oncologia da incidência de câncer com os dados estimados pelo INCA, né, no painel, a gente percebe que os 80% não funcionam para o interior, visto que os casos atendidos já são, até muitas vezes, superam aqueles estimados para a população inteira. Então, na oncologia, esse público e privado, às vezes, se misturam. O paciente inicia o tratamento num lugar, completa no outro. A questão financeira pesa muito. Então, se mistura essas possibilidades do público e do privado. Chama atenção para isso, porque é importante na hora de planejar. A gente não pode planejar para menos do que o devido. A gente percebe que nas regiões metropolitanas, né, metropolitana 1 e 2, a gente tem até um número de casos menor do que o esperado. Outros motivos aí também, né, aqui se concentram
um número grande de hospitais que são aqueles que já têm um orçamento, são hospitais orçamentados que talvez não preencham tão bem esses dados e a gente tem uma subestimativa nessas duas regiões, mas, de qualquer forma, a gente percebe que os 80% preconizados, inclusive na portaria 688, para se planejar, talvez não seja uma medida tão linear a ser avaliada. Bom, percentual de casos segundo estadiamento, como a Luciana falou, nós temos um cenário muito ruim nesse sentido, né? Pode-se observar, em primeiro lugar, que 51% dos casos não têm o seu estadiamento registrado nas bases, e é um dado importante para que se entendam esses mecanismos, para que se faça um planejamento adequado para o diagnóstico de câncer, para que ele seja mais precoce, organizar-se os fluxos, as necessidades. A gente tem que compreender esses processos. Dentre aqueles 50% restantes, a gente tem um número grande, esse NSA não se aplica, porque na metodologia deles, os casos que são diagnosticados no momento da cirurgia ou após a cirurgia entram aí nessa classificação, NSA não se aplica. Nós temos um número de 22%, mais ou menos, efetivos de diagnósticos 3 e 4. Esse restante desse universo, a gente pode imaginar. O estadiamento 3 e 4 são aqueles dois que nos trazem juntos os piores prognósticos, as piores janelas de oportunidades para tratamento, tratamentos mais agressivos e custos muito maiores. Investimento nas questões, como já nos foram colocadas hoje, guardando-se as devidas possibilidades do nosso país e do nosso SUS, são muito importantes. Uma orquestração dos gestores, de todos os níveis de gestão, e os empenhos individuais para que esse diagnóstico aconteça dentro de um fluxo viável de oportunidades a cada caso de câncer. Da mesma forma, lá. Obrigada. A gente tem um tempo entre diagnóstico e tratamento, lembrando também a Lu falando, lembrando a lei dos 60 dias, é muito grande, né? Em torno de 30% dos pacientes levam mais que os 60 dias, dentre aqueles que a gente conhece, que, mais uma vez, quase 46% dos casos, a gente desconhece o tempo que se leva entre o diagnóstico e o tratamento. Muitas vezes, na regulação, a Kitty vai falar disso com muito mais propriedade, a gente regula por uma nova fila, não é isso? E uma fila que a gente já não conhece mais qual será o andamento dela. Essa navegação interna é fundamental, né? Que esse paciente consiga ter um fluxo. É uma situação realmente de grande estresse, de grandes consequências secundárias à questão de sua saúde, para o sistema ainda ser um agravante nesse fluxo e nessa vida desse paciente e desse portador, dessa pessoa com câncer. Bom, falando um pouquinho do panorama do tratamento de oncologia no estado, vamos ver como é que estamos em termos de quimioterapia. A gente tem uma produção... Tem como voltar? Tem, né? Tem, já voltar. A produção é bastante suficiente da quimioterapia para atendimento aos casos novos. Todas as regiões de saúde, exceto a Bahia da Ilha Grande, conseguem exceder bastante o que é esperado. Deixa eu só explicar um pouquinho como isso foi calculado, tá? Para vocês não terem muita estranheza. Pegamos os casos novos estimados
com as estimativas feitas pelo INCA para cada região, pela população, né, considerando todos os tipos de câncer. Na literatura, buscamos o número de procedimentos esperados para cada caso aqui, 60%, entre 50% e 60% dos casos de câncer precisar de quimioterapia. Desses pacientes vão fazer, em média, 7,5 meses de quimioterapia. Com isso, a gente conseguiu determinar uma produção esperada, né? E comparamos com a produção efetiva dos nossos UNACOIS e resultou em que quase todas as regiões de saúde têm um mínimo de 138% do esperado na produção de quimioterapia, chegando a quase 300% na região do Médio Paraíba. Só a Baía da Ilha Grande, nós não temos UNACOIS, não tem serviços habilitados na Baía da Ilha Grande. Ela é dependente das outras regiões de saúde para tratamento, o que é um problema, e normalmente a referência principal é o Médio Paraíba, que tem uma produção bastante grande para suprir essa necessidade da Baía da Ilha Grande. Uma notícia boa é que nós tivemos um aumento nos últimos anos importante, nos últimos 5 anos, de mais de 25% na oferta, né, de quimioterapia, na produção de quimioterapia, e sendo que 15% de aumento foi em relação à quimioterapia neoadjuvante, 21% em relação à quimioterapia adjuvante, profilática. No entanto, tivemos ainda maior, um aumento de 37% na quimioterapia paliativa, ok, que nos mostra as consequências do diagnóstico tardio, do estadiamento alto, da espera dos tratamentos, levando a uma quimioterapia paliativa a um aumento ainda maior do que aquelas quimioterapias usadas com fins curativos e outros. Com relação ainda... Opa, voltou. Com relação à cirurgia, nosso cenário é bem diferente. Nós ainda temos algum caminho a percorrer no Estado. Precisamos, efetivamente, de novos UNACOIS habilitados. Nós temos um déficit bastante importante, em torno de 9.000 cirurgias a menos do que o esperado. As continhas feitas do mesmo jeito, tá ok? Com as estimativas do INCA, com uma possibilidade que 70% desses pacientes sejam cirúrgicos, que os pacientes, em média, 1,08 cirurgias por paciente. Encontramos esses dados aí como parâmetros para estimar as nossas necessidades. E encontramos um déficit bastante grande ainda no Estado, com déficit de muitos UNACOIS, a gente vai ver isso. E, além desse déficit de UNACOIS, a gente vem assistindo ao longo dos últimos anos uma redução na produção dos UNACOIS, em especial dos UNACOIS federais, estão em processo de mudança, muita mudança aqui dentro do Estado, e sua produção vem reduzindo significativo, por diversos motivos, outros também. Nas regiões metropolitanas, em especial a Metropolitana 1, onde fica o município do Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, nós chegamos a ter quase 6.500 cirurgias a menos do que era esperado para atender a essa estimativa. Com relação à radioterapia, andamos mais um passo nos nossos problemas. 6 cirurgias faltavam em torno de 6.000, em torno de 12.700 dentro dos esperados esquemas, né? 60% dos pacientes normalmente precisam da rádio e é um esquema para cada paciente, pelo menos. Então, esse é o número que a gente tem e a nossa defasagem é grande,
nem todas as regiões de saúde aqui têm acesso ao serviço e o paciente tem que se deslocar para outra região de saúde para poder fazer o seu tratamento. Do ponto de vista do deslocamento, daqueles pacientes atendidos ao longo desses anos, grande parte deles foram atendidos na própria região de saúde para a realização de cirurgias, com exceção da região da Bahia e da Ilha Grande, porque não tem os UNACONs, a alta complexidade não é contemplada nessa região, é referenciada para outras. E também a Metropolitana 2, que tem um número muito baixo ainda de cirurgias na sua própria região, talvez até por conseguir resolver, equacionar problemas nas regiões muito próximas a ela. A Baixada Litorânea, com um problema um pouquinho menor, já chega a quase 80%. A gente entende que acima de 80% a gente já tem um perfil de atendimento aos municípios, desses municípios que conformam essa região, um pouco mais adequado. Essas são as regiões, então, que a gente tem algum problema. A quimioterapia, praticamente todas as regiões, exceto Metropolitana 2 e Bahia da Ilha Grande, também conseguem realizar quase que acima de 90%, 95%. E a rádio, que a gente tem problemas em todas as regiões, o menor problema é a Noroeste e a Metropolitana 1 e a Norte. Todas as demais não conseguem absorver os seus casos. Com relação aos UNACONs, que eu estava falando, além da diminuição de produção, e isso é importante porque muitos deles não alcançam a produção mínima já contratada, vamos dizer assim, na portaria de habilitação, não atinge o mínimo. E o que está na portaria não é a produção máxima a ser realizada, e sim é o mínimo esperado de cada UNACON, né? Isso tem sido trabalhado pelo Marcelo, da SAECA, muito arduamente, para que a gente consiga também não ter uma profusão de unidades. Elas precisam produzir o necessário e o que foi acordado, pactuado dentro das suas habilitações. Hoje nós temos 25 UNACONs habilitados no Estado, quando a gente precisa de 38. Se dividirmos por região de saúde, é um pouquinho maior ainda a necessidade, visto que a Bahia da Ilha Grande, com uma população pequena, não tem nenhum UNACON. Mas é difícil se pensar numa região toda, apesar de não ter 600 mil habitantes, tendo que viajar muitas horas para os seus tratamentos, muitas vezes diários. A Baixada Litorânea também agora as regiões metropolitanas são as que apresentam o maior déficit, em especial a Metropolitana 1, tanto Baixada quanto Rio de Janeiro. A gente tem uma defasagem de 11 UNACONs, o que é uma produção muito abaixo do que seria esperado para o Rio de Janeiro. Esses são os novos processos que estão... são as solicitações de habilitação, não só de serviços novos a gente tem 2, o UNACON em São Gonçalo, o HCCOR, e o de Duque de Caxias, o Moacir Rodrigues Duque de Castro, e os outros são novas habilitações para serviços já existentes, radioterapia, tanto na região da Centro-Sul quanto da Metropolitana 2, que nós vimos uma demanda importante, e uma UNACON com hematologia na região norte. Serviços já existentes, só habilitando a hematologia. Bom, a gente fala sempre em custo, quanto custa a alta complexidade no Rio de Janeiro. A gente ouve tanto falar em tantos processos, em tantos gastos, em tantos investimentos, que a gente falar em 280 milhões ano para o investimento do atendimento a esses pacientes, não chega a doer. Não é um investimento tão
estratosférico, inalcançável, mas sim depende de esforço e de decisões coletivas de todos os gestores em todas as esferas de governo. É uma decisão importante investir na vida, investir na qualidade de vida dos portadores de câncer, e o Estado tem se empenhado em construir esse papel no que diz respeito às suas responsabilidades. Então, a gente vem, primeiro lugar, e foi muito importante, a gente vai falar em seguida, nós revisitamos o nosso plano de oncologia, procuramos fazer um diagnóstico bastante aprofundado e procuramos um modelo um pouquinho diferente, não é um plano fechado. Nós buscamos tanto a parceria do INCA, na figura do Gil e do Gelson, que participaram muito com a gente nesse processo, foram pessoas importantíssimas. E para a nossa segunda etapa, que é a construção do planejamento efetivo das ações, sentaremos nós, o INCA, já pactuadas com o COSEMES, que participará junto às regiões de saúde para a construção conjunta. Não tem outra maneira deste fluxo gigante se dar se as decisões não forem pactuadas conjuntamente. Nesse momento, em termos de investimento da Secretaria de Estado, temos a construção do Hospital Estadual de Oncologia de Nova Friburgo, está em andamento, a construção da radioterapia também em Nova Friburgo, a construção do Instituto Estadual de Câncer da Baixada Fluminense, que talvez se termine ainda esse ano, a construção do Rio Imagem Baixada, que auxiliou bastante na questão dos exames. Os hospitais, 2 UNACONs, o São José e o Mário Cruyff, passaram para a gestão estadual e temos tido um resultado bastante importante. O Mário Cruyff hoje é um parceiro importantíssimo na produção do tratamento de oncologia. Além disso, o Estado vem cofinanciando os municípios gestores das unidades ou de estabelecimentos da assistência de alta complexidade em oncologia, e esse já tem o compromisso de ser mantido já para o próximo ano dentro da programação anual de saúde. Metas específicas da oncologia fazem parte do nosso plano estadual e a gente gostaria muito de enxergar esse mesmo processo dentro dos planos municipais que estão sendo construídos nesse ano. Importante essas discussões acontecerem nesse momento, ok? Além disso, em função dos nossos problemas com radioterapia, o Estado tem feito chamamentos públicos para serviços de radioterapia, são esses já contratados até o ano que vem. E como ações complementares e não menos importantes, foi essa revisão do plano e esse processo de planejamento, né, dessas ações de forma compartilhada de SES COSEMES, com a criação de um GT já iniciado, bipartite. Além disso, a reativação do Grupo Condutor Estadual e a Câmara Técnica de Oncologia, ambos já em vias de publicação, para que as discussões se deem de forma sistemática e permanente, para que se pactue efetivamente uma assistência adequada à oncologia no Estado. Importante dizer que a gente tem que transformar ideias e instrumentos em resultados. E é isso que a gente pretende com essa metodologia bem compartilhada com os demais entes e as demais esferas de gestão. Era isso que a gente tinha para apresentar. Agradeço a todos a paciência de ver tantos números. Oh, meu Deus. Não, foi tudo bem. Bom, eu quero agradecer muito, né? Eu acho que a transparência, né, a generosidade de trazer todos esses dados, né, o quanto fica claro o empenho, né, e o compromisso de promover mudanças. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Vamos, Leônidas, vamos ver o COSEMES, então, por favor. Bom, já boa tarde, né? Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o convite da Oncoguia. Uma honra para a gente estar aqui falando um pouco do estudo que a gente fez lá pelo COSEMES com o Observatório, né? E mais uma vez agradecer a presença de todos.
Falar depois do epidemiologista, os dados ficam prejudicados, né? Não dá para discutir dado com o epidemiologista. Mas vamos lá, gente. Bota aqui. Eu só vou ter que ficar um pouquinho mais à frente, senão são 9 graus de astigmatismo, senão eu não enxergo, não. Enfim, mas basicamente esses dados que a gente vai apresentar são os dados feitos num documento do COSEMES, que é o Observatório, usando os dados do INCA. Uma das coisas que a Luciana colocou aqui no início, na fala dela, que chamou muita atenção, foi também do sofrimento financeiro. E aqui a gente trouxe, a Ana também colocou a questão do deslocamento no estado do Rio de Janeiro. Quando a gente olha isso no nível nacional, né, quando a gente teve agora, o Dr. Nelson esteve com a gente lá no 38º Congresso do CONASEMES, e uma apresentação dos colegas da região norte, ficou um dado me chamou muita atenção. Pacientes oncológicos que andavam mais de 800 quilômetros para conseguir acesso à radioterapia. E a gente viu aquilo assim, como que as realidades de um país continental são tão diversas, né? Então, embora é claro que esse número seja um número absurdo, até para um avião é um número absurdo, no estado do Rio de Janeiro a gente não tem, evidentemente, um deslocamento tão grande, mas da mesma forma, quando a gente olha o mapa do quanto que as pessoas se deslocam para conseguir acesso à oncologia, ainda é um número muito importante para a gente. E isso vai de encontro ao que você colocou, Luciana, do sofrimento financeiro. Porque a pessoa acaba tendo, ou não é dispensada do emprego naquele momento por questões de proteção de políticas sociais, ou quando ele não tem essa proteção, ele fica completamente desamparado, e quando ele retorna, vem aquela demissão dos 30% que você colocou, que foi um dado que também me chamou muita atenção. Então, a gente vê uma concentração ainda do atendimento desses pacientes na região metropolitana, em especial na capital. O estado do Rio de Janeiro, que tem mais casos de câncer por ano, né, fazendo a taxa por 100 mil, é o Rio de Janeiro, com 387, que é um número também que é bastante expressivo, e faz com que a gente tenha sempre a preocupação de como está essa rede de oncologia, o que tem que ser feito para melhorar. O Dr. Nelson colocou uma coisa que assim, é fundamental. Não adianta a gente ter uma nova legislação que é garantista, que é um avanço, se ela não vier acompanhada de novos investimentos, novos recursos. Então, há uma necessidade, inevitavelmente, de ampliação do aporte financeiro para que a gente consiga dar conta da rede de oncologia nesse país. Os tipos de câncer mais prevalentes já foi colocado aqui pela Ana, não foge do que a gente já vinha colocando, então isso aqui fica mais a título de registro. Desdobrando isso, né, para os homens o câncer de próstata, para as mulheres o câncer de mama, seguido pelos outros de cólon, intestino e por aí vai. O número de casos, né, aqui acho que acabou passando de novo, mas eu voltei? Deixa eu ver, não. E aqui esse mapa é a localização dos Zonacons no estado do Rio de Janeiro. Na fala da Luísa, ela trouxe uma informação que eu achei assim, fundamental. A gente já tem esse levantamento do déficit de Unacons no estado do Rio de Janeiro. E a gente está falando de 13 unidades. Não é pouca coisa, é muita coisa. E isso faz com que esses pacientes acabem ficando muito mais tempo na fila, aguardando, e quando eles efetivamente conseguem entrar nessa fila, eles têm que fazer aquelas filas internas, que aí é o duplo sofrimento, né? A gente viu também os pacientes relatando, entrei na fila e comecei o atendimento, e a partir dali ele entra em filas internas para químio, para rádio, para o procedimento cirúrgico, e aí acaba que esse tratamento vai sendo postergado e agravando a condição de saúde do paciente, o que torna as possibilidades de cura do paciente mais distantes, quanto maior é o tempo que a gente consegue para efetivamente conseguir dar atendimento a essas pessoas. E fica bem claro como que, ainda sendo a região com maior déficit de Unacons, a região metropolitana ainda é a que oferece tem a maior oferta de serviço. Então isso é um pouco contraditório, onde eu tenho mais e onde eu precisaria ter ainda mais, né? Então não é que tem muito, é que nos outros tem muito menos
para fazer esse atendimento. Uma das coisas que também é fundamental, principalmente para a gente que está na gestão municipal, é a gente conseguir ver o percentual da população que é SUS dependente em cada região, em cada município, né? E a gente vê que o estado do Rio de Janeiro, como um todo, tem 69% da população SUS dependente, ou seja, que depende do serviço para conseguir ter o atendimento. E quando o Dr. Nelson apresenta os dados da produção, a gente vê que isso um número não bate com o outro. Ou seja, o número da assistência privada é muito maior do que os 30% do que o que a gente vê. Então, também há uma necessidade da gente avaliar a qualidade da informação e qualquer coisa relacionada à subnotificação, tanto no serviço público quanto no serviço privado, quando a gente não tem acesso aos dados desses pacientes de maneira geral. Esse gráfico aqui ilustra bem o percentual de resolutividade de cada região de saúde do estado. Ele diz o seguinte: aquela 99,2 ali da região metropolitana, que dos pacientes que estão deslocados para lá, esse é o percentual dos pacientes que não precisam sair dessa região para ir para outra região fazer nenhum complemento de tratamento, sequência no seu tratamento. E você vê que esse número ele é bem diferente em várias regiões do estado. Na Baixada Litorânea, por exemplo, 71% é atendido lá. Então a gente ainda está distante do mínimo ideal, que seria os 80%, para a gente conseguir dar atendimento. E a BIG também com problema, né, pela escassez de serviço, todos aqui são do Rio de Janeiro, mas a BIG é Mangaratiba, Paraty e Angra dos Reis, né, uma região também turística da nossa cidade, tanto quanto a Baixada Litorânea. E lá a gente tem um centro de tratamento, né, uma Unacom, no município de Cabo Frio, mas ele não dá conta da demanda da região. Então, às vezes a gente precisa da ajuda, a KIT, né, que a gente sempre fala lá, e acaba regulando esses pacientes da Baixada Litorânea para Campos, por exemplo, para fazer radioterapia. E aí são 5 horas de viagem, 6 horas de viagem, né? Então, é todo aquele desgaste do paciente, o sofrimento do paciente e da família, que se desdobra em problemas financeiros, que se desdobra em problemas psicológicos e por aí vai, né? Então, é uma preocupação enorme que a gente tem em conseguir trazer esses núcleos de atendimento, essas Unacons, o mais próximo possível para perto da residência da nossa população. A situação do Rio de Janeiro é grave, não é no Rio de Janeiro, ela é no país, né? Não é uma coisa que você vai resolver no curto prazo, ela é grave e ela é cara, então ela precisa de um enfrentamento com estudo, com técnica, com propostas viáveis e com financiamento, porque sem isso a gente efetivamente não vai conseguir evoluir. E aí a gente apontou algumas coisas que são importantes colocar dentro desse processo. Algumas regiões apresentam uma pequena oferta de serviço que gera fluxo de deslocamento em vários casos, né? Como a gente viu, tanto a Baixada Litorânea, a BIG, por exemplo, são regiões do estado que dependem que seus pacientes sejam efetivamente atendidos em outras regiões do estado. Isso gera uma dificuldade no acesso e os problemas de sofrimento financeiro. Há uma evidente e urgente necessidade de ampliação da oferta de cirurgias no estado, como a Ana colocou aqui. Então, inicia o tratamento e a gente tem que ter o tratamento de maneira contínua. À tarde vai ter uma das mesas vai estar com o Rodrigo Lages, que está no Ministério, falando do PMAE. Então, é uma linha de cuidado que a gente acredita que seja uma possibilidade, né, a médio prazo, da gente conseguir melhorar esse tempo e essa continuidade do atendimento à população. O aumento do número de cirurgias deve ser feito, sobretudo em hospitais habilitados ou que possam ser habilitados, os CACONs e UNACONs, mas isso demandará a disponibilidade de oncologistas, de anestesistas, entre outras especialidades, que a gente tem uma dificuldade desses profissionais no mercado, né? O número de patologistas é muito pequeno. O número de profissionais que conseguem fazer essas cirurgias, o cirurgião oncológico, também é um número menor do que o que a gente poderia ter. E a gente não vai formar esses profissionais no curto prazo. Então, há uma necessidade de um planejamento de médio e longo prazo para que no futuro, no menor prazo possível,
a gente consiga ter a oferta desses profissionais e uma política de valorização desses profissionais também, para que eles consigam ser fixados no sistema. Porque senão você não tem. Cirurgião oncológico de cabeça e pescoço é uma especialidade raríssima para a gente conseguir. E aí os municípios, por exemplo, não conseguem manter isso nem para o atendimento ambulatorial, porque você não consegue fazer uma valorização do profissional. A grande maioria dos municípios do estado é de pequeno porte, mas eles podem fazer muito. E o que é o município de pequeno porte poder fazer muito? Mais de 75% dos nossos municípios no país tem menos de 20 mil habitantes, ou seja, são municípios bem pequenos. Mas eles têm um papel fundamental no diagnóstico. Então, o Dr. Nelson colocou uma coisa muito importante, fazer o básico muito bem feito. Então, quando você tem uma atenção primária que tem dificuldade de registrar os dados de aferição de pressão arterial, de índice glicêmico, essa a atenção primária precisa de melhorias significativas para que possa ter a capacidade de fazer um encaminhamento de um paciente com suspeita oncológica para o especialista no menor prazo possível. Então, isso é muito importante, que a atenção básica desses municípios esteja em pleno funcionamento e capacitada para fazer os encaminhamentos necessários, abreviando o tempo entre o diagnóstico e o acesso ao especialista, né? Esse tempo ele é muito importante para o paciente e ele é fundamental para que a gente consiga ter maiores chances de cura dos pacientes. O tempo acabou, mas já estou finalizando. Vai indo. Bom, vamos lá. A melhoria da promoção, prevenção, rastreamento, diagnóstico preliminar do câncer é uma tarefa que precisa ser encarada com urgência por todas as secretarias municipais de saúde e requer por parte da Secretaria de Estado de Saúde em termos de planejamento, treinamento e monitoramento, que é o que a Ana colocou, que a gente já vem fazendo, né, o COSEMES junto com a Secretaria de Estado, procurando medidas que a gente consiga enfrentar essa falta de oferta em tamanho, em volume necessário para atender a população. Né? Já tem políticas do Estado no sentido de cofinanciamento da rede de oncologia, mas que elas ainda precisam de aporte financeiro, principalmente por parte da União, em função da capacidade financeira da União comparada com a capacidade financeira dos estados e dos municípios. Evidentemente que aumentar o número de cirurgias e isso envolve necessariamente o investimento do poder público federal e também dos estados. E naquela linha de planejamento e formação de profissionais, a gente ampliar o número de oferta de residências em oncologia, em cirurgia oncológica, cirurgia de cabeça e pescoço, que são as especialidades que hoje causam ainda mais um retardo nesse atendimento. Então, assim, era isso que eu queria falar para vocês, aqui como COSEMES, como secretário de Búzios, é o que a gente vive na ponta, né, em relação às políticas da rede de oncologia. Né? Mesmo a gente tendo noção que é uma política de alta complexidade, os municípios de pequeno porte têm um papel fundamental no sentido de conseguir fazer o diagnóstico precoce o quanto antes e dependem, inevitavelmente, do aporte financeiro da União, dos estados, para que essas políticas avancem numa linha de cuidado para melhorar as possibilidades de cura dos pacientes. Obrigado. Bom, mais uma vez agradecer a mesa, né? Acho que super interessante ver a riqueza, né, da gente ter você trazendo, né, a voz do município, conectar com a Ana, né, Ana, que traz aqui para a gente a realidade, né, de quem tem que cuidar, né, de um estado. Rodrigo, né, Rodrigo, que vem aqui trazer a voz, né, do INCA, que tem apoiado tanto em toda a construção da nossa política. E Nelson, vou passar a bola para você. Eu queria fazer... Que eu sei que essa é uma fotografia interessante, dois né? comentários. Ana, uma coisa que eu acho importante é o seguinte: os números do INCA, eles são projeções. Eles não são uma verdade. E a gente tende a trabalhar número projetado como se fosse a realidade. Então, nossa principal meta é saber qual é o número real. A segunda coisa é a seguinte, a gente tem que entender que a informação, como é que começou todo mundo a ter tanta preocupação com a informação? Porque todo mundo achou que com mais dados eu ia diminuir o custo. A preocupação começou com dinheiro.
E quase tudo começa pelo dinheiro, né? Todo mundo está mais preocupado com o dinheiro do que com as pessoas. Essa que é a grande verdade. E só que a informação ela é fundamental para você cuidar melhor. Então, exemplo prático. Os hospitais orçamentados, eles têm que ter o dado. Você tem que criar os incentivos financeiros para que o dado saia. A hora que você criar um incentivo financeiro certo, que a pessoa, para receber, vai ter que ter colocado o dado, você vai começar a ter isso acontecendo. E até mesmo as coisas que a gente vê, para você pegar o painel de oncologia hoje, você vê, tem coisas ali que 66% não tem de dado. Ou porque não ou porque não se aplica, ou porque não tem. Então, eu estava olhando lá, câncer de mama, estadiamento não se aplica. Como é que não se aplica estadiamento em câncer de mama? Isso não existe, né? Então, essa... E tem outra coisa interessante, que vale a pena você olhar, você também, não? Quando você vai olhar naqueles casos em que você tem o tempo para o tratamento, uma grande parte dos números, enorme, o diagnóstico e o tratamento primeiro estão no mesmo dia, o que é impossível. Ana, tem microfone aí pertinho de você? Tem microfone aí? Eu até entendo isso, mas você imaginar que a pessoa vai fazer o diagnóstico de câncer de mama no dia da cirurgia não tem muito sentido, né? Não tem muita lógica um negócio desse. Então, acho que talvez o grande passo que a gente tem, e eu estou falando do governo federal, estado e município, é trabalhar o dado com a gente transformar isso numa prioridade real, que é para você começar a enxergar as coisas, porque aquilo que você falou, o que a gente faz hoje? A gente tenta usar dado administrativo, né, para ter dado clínico, que dificulta muito. E a última coisa que eu queria colocar, que é fundamental, é o seguinte: a gente precisa entender o que acontece com as pessoas. Então, por exemplo, quando a gente pega o trabalho da Lu, da Oncoguia, que diz o meu SUS é diferente do seu, eu tenho que saber o que foi usado, o que aconteceu com as pessoas. Porque se eu não sei o que aconteceu com as pessoas, eu discuto processo e dinheiro e número, mas eu não discuto cuidado. Eficiência e cuidado você só discute quando tem desfecho. Então, a prioridade hoje é ter informação qualificada e medir o que acontece com as pessoas, que é a única forma que a gente tem de enxergar o que a gente realmente está levando para a sociedade, sabe? Então, e eu acho que isso tem que ser um movimento que tem que ser tripartite, isso tem que ser um movimento conjunto, né? Então, enquanto a gente não fizer isso, a nossa capacidade de enxergar e de cuidar não vai crescer na velocidade necessária, isso é que eu acho. Bom, eu vou passar a palavra para cada um de vocês, então, né, para palavras finais aqui, para a gente poder encerrar a parte da manhã. Ana, só uma coisa, hein, Léo? Se você pegar, você falou, a parte do pulmão é um problema para o país inteiro. Se você pegar os dados do painel de oncologia, em 2023, foram 14 mil casos. Você vai na mortalidade, morreram 31 mil pessoas. Você fala, cara, tem alguma coisa errada. Eu não sei nem onde é que está o erro, mas em algum lugar alguma coisa está errada, entendeu? Então, só para a gente ver como é difícil isso, né? E aí tem uma coisa que eu quero deixar muito claro. A dificuldade da saúde não é porque só tem incompetente, é porque é muito difícil mesmo. Então, por exemplo, é só o cara ter vontade que vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Tem que ter um nível de planejamento, estratégia e execução que é sofisticadíssimo, que é muito difícil no cenário que a gente tem hoje, que às vezes é muito mais político do que técnico. Então, mas isso é um negócio que eu tento realçar em tudo quanto é lugar que eu vou, sabe, nos trabalhos que eu tenho feito, tudo isso. Ótimo, agradeço. Eu percebi isso, né, no câncer de pulmão também. Ficamos tentando explicar um pouquinho da falta de informação. Aqui no Rio, a gente tentou levar... geralmente, os cânceres de pulmão são tratados nos hospitais federais, onde tem uns especialistas. Então, a gente achou que fosse devido a esse. Já vi que não, porque você disse que é o cenário do país inteiro. Não consegui entender, não consigo explicar. É muito difícil. Agora, a saúde é uma coisa
tão complexo, o cenário é tão complexo. Ele estava colocando agora questões, por exemplo, que extrapolam muito a saúde. O Ministério da Educação ter algum tipo de programação para a formação profissional seria muito importante. Muitos países trabalham dessa maneira, incentivando de formas diferentes e até só oferecendo as possibilidades para aquelas áreas que a sociedade estava demandando como prioritárias. A saúde extrapola os muros dela mesma nas suas necessidades, o que torna tudo complexo, né? Obrigada, Ana. Rodrigo? Bem, fica até um pouco difícil, né? Sem querer ser redundante aqui, trazendo algum ponto que talvez eu considere importante reforçar. Assim, o problema já está dado, né? Enfim, eu acho que está muito claro para todos o grande desafio que a gente precisa enfrentar. Então, de fato, agora o que é necessário é um planejamento para que a gente consiga, né, trazer essas informações de uma forma mais robusta, né, e traçar metas para que isso possa ser melhorado. E por conta até de um viés de pesquisa, né, que eu tenho, né, o que eu venho observando cada vez mais, né, principalmente no cenário oncológico, é a necessidade da gente gerenciar e gerar dados de mundo real, né, de maneira que a gente consiga ter maior clareza, né, sobre o que a nossa população de fato, né, tem sido exposta e se essas tecnologias, né, estão entregando o que elas prometem, né? Então é importante que a gente tenha, né, essa percepção, né, de forma a investir, né, e se debruçar mais sobre a possibilidade, né, da gente dentro dos serviços gerarem esse tipo de informação. Muito bom. Leônidas? Bom, mais uma vez eu queria agradecer o convite e parabenizar pela realização do evento, pela qualidade dos palestrantes. Assim, dessa mesma linha, o que eu acho que vale a pena a gente reforçar? Não tem uma solução, não enxergo uma solução de curto prazo, né? Porque, como disse o Dr. Nelson, há uma necessidade de planejamento, há uma necessidade de formação de profissionais, há uma necessidade de aumento de estrutura física para a capacidade de atender as pessoas e dos entes federados, os municípios são os que mais sofrem com essa dificuldade na assistência, porque vai ser na porta do prefeito da cidade que as pessoas vão, é na porta da Secretaria de Saúde dos municípios que as pessoas vão, embora seja uma rede de responsabilidade, tanto de execução quanto de financiamento, tripartite. Então, é uma forma, né, um evento como esse é uma forma que a gente tem de colocar essas dificuldades e também mostrar caminhos, possibilidades para que a gente consiga avançar. Quando o Constituinte coloca que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado, toda a normativa infraconstitucional, ela fala também da responsabilidade de financiamento desse sistema e de gestão do sistema. Então, mas no final das contas, e eu queria apontar esse ponto que acho que faltou na minha fala, que lá na ponta o que acontece é quando você não tem esse atendimento dado por quem deveria efetivamente dar, a judicialização bate na porta do município. Então, você vai pegar um paciente que tem uma nova droga, incorporado ou não pela Conitec, e aí você recebe uma decisão judicial para entregar aquilo em 24 horas, sob pena de prisão, de multa, enfim, aquela coisa toda. Então, há de fato uma necessidade de um novo pacto, não só, né, na rede de oncologia, cardiologia, terapia renal substitutiva, mas em especial na oncologia, um novo pacto para, primeiro, que a gente consiga efetivamente cumprir a lei dos 60 dias. Isso não depende dos municípios exclusivamente, não depende dos estados exclusivamente e nem da União exclusivamente. Depende de um esforço efetivamente tripartite dos gestores de saúde do nosso país. Muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa? Já? Gente, então tá bom. Quero agradecer demais aqui, mais uma vez vocês, agradecer também a todos vocês, quem está online com a gente, dizer para vocês que está todo mundo convidado para almoçar, tá? A gente, segundo a nossa organização aqui, todo mundo no 3º andar, tá bom? E retornamos às 2 horas, tá bom? Muito obrigada, gente.